Boa noite, gente. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Então a gente vai falar sobre esse assunto tão precioso que é sobre integracionismo, trabalhando aí dentro da questão do âmbito do aconselhamento bíblico. Então, a nossa intenção é fazer a exposição do assunto e também abrir para perguntas. É o momento da gente interagir sobre essa questão e tirar dúvidas. Ao final, vocês vão ter essa oportunidade, de repente, de acrescentar alguma coisa ou então discordar. Se você ficar com dúvida, por favor, se manifeste para que a gente possa trabalhar aí mais a fundo a questão. Eu não pretendo criar um contraponto da psicologia com a questão da teologia, não é esse o caminho que a gente vai percorrer. Mas a gente vai mostrar aqui algumas coisas, inclusive vamos mostrar livros, que eu acho que vocês já leram alguns dos livros que nós vamos mostrar aqui, e que em tempos anteriores eles foram nocivos à nossa fé. Foram nocivos de alguma forma, acaba tirando a gente do foco, e a gente vai mostrar aqui, no decurso da nossa palestra. Então, é uma pergunta: por que o cristão não pode ser integracionista? Eu sempre gosto de começar as minhas preleções pela definição de termos, porque quando a gente define os termos, fica mais fácil da gente compreender o que vem pela frente. Então, vamos seguir, definindo alguns termos. Então, aí nós temos uma Bíblia, alguém deitado numa Bíblia como se fosse um divã, e provavelmente um psicólogo, um psiquiatra ali fazendo uma espécie de psicoterapia. Então veja que aí está uma imagem que representa bem essa questão do integracionismo. Mas vamos entender mais a respeito disso. O nosso ponto de partida, vamos ler? Porque a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O que está sendo colocado aqui é que o coração é o centro de todas as coisas. Então, é de dentro do homem que procedem essas questões que foram colocadas aí. Então, vamos definir o que é aconselhamento bíblico. Nas nossas aulas de aconselhamento bíblico, a gente já deu essa definição, de um autor chamado Elt. Ele define que aconselhamento bíblico é um híbrido de discipulado com amizade bíblica. Então, isso aí é aconselhamento bíblico. Mas tem esse outro, David Powlison. Ele diz que o aconselhamento bíblico alicerça-se na confiança de que Deus falou de modo abrangente sobre o homem e ao homem. Sua palavra ensina a verdade, o Espírito Santo capacita para o ministério efetivo e amoroso. Então veja o que ele fala sobre Deus, fala sobre o Espírito Santo, sobre a palavra, sobre a verdade. Então esse é um conceito bastante amplo, do David Powlison, o que significa aconselhamento bíblico. Então, gente, tendo entendido essa parte, vamos ver o que é, então, integracionismo. Então, no âmbito do aconselhamento bíblico, essa palavra, ou essa filosofia, refere-se à junção da Bíblia e das ciências, na praxe de tentativa de cura. Nessa atuação, não há um ponto de partida, e sim pressupostos múltiplos. Então, vejo que é uma tentativa de associação da Escritura com a psicoterapia, com a psicanálise, com outras vertentes da atuação, com essa intenção de cura da alma. Então, a pessoa que integra a Bíblia com outras, vamos dizer assim, ciências, está cometendo um equívoco. E nós vamos mostrar como esse grupo ele cresceu muito, se virou uma instituição forte, defendida por grandes nomes da teologia, grandes estudiosos, escritores, e por aí vai. Então, tem um pensamento de Jonatas Abdias. Ele escreveu sobre aconselhamento numa revista chamada Fides Reformata.
Ele disse: a crença distintiva do integracionismo é que a Escritura não prevê tudo o que é necessário para entender os seres humanos, de modo abrangente, nem reconhece que a Escritura reivindique revelar tudo o que a humanidade possa desejar saber. Ou seja, o principal problema do integracionismo é que ele não crê na suficiência da Bíblia. Então, a Bíblia não é suficiente. Então, estamos falando de cura da alma, de tratamentos, de cura de disfunções relacionadas à alma humana. Então, a Bíblia não é suficiente. Esse é o pensamento aí de quem parte por essa área do integracionismo. Vamos citar 2 exemplos aqui de um tratamento, ou que seria um tratamento integracionista. O primeiro deles é uma pessoa que foi vítima de abuso sexual, veja só, na infância, que desencadeia comportamento homoafetivo. O conselheiro integracionista poderá dizer que os abusos do passado estão determinando a vida dele no presente, influenciando os seus pensamentos e ações. Veja só que coisa sorrateira. Você é homoafetivo porque você foi abusado na infância. E isso é que é tratado dentro dessa perspectiva. Mas, segundo Tiago, capítulo 1, citei um texto aqui, 14 e 15, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a concepção integracionista, ela tenta desvirtuar o propósito original, que é a cobiça, a dureza do coração, e levando o homem a atribuir a sua falha no presente a uma situação do passado. Não estou minimizando os efeitos de situações nessa proporção, né, o que eles podem causar, na verdade, na vida das pessoas. Mas também não podemos transferir a ponto de dizer que aquilo lá é a raiz imediata de uma disfunção do presente. Então, você é homoafetivo porque você foi abusado na infância. Já vi muito esse filme, já vi muito essa história. E é preciso ter cuidado com isso, porque isso é integração, é sair do verdadeiro propósito do tratamento que a Bíblia aponta. Vamos citar outro exemplo para a gente esclarecer mais. O cônjuge trai e alega que não estava tendo suas necessidades plenamente satisfeitas em casa. Assim, ele se esconde atrás da possível falta do outro. A Bíblia chama isso de transferência de culpa. O marido trai a mulher e alega que a mulher não estava suprindo as necessidades dele na questão da conjugalidade. Então, ele caiu, mas ele está transferindo o pecado dele para outra pessoa, que é a esposa. Ou vice-versa. É o que aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso. Adão caiu e culpou Eva. Não foi a mulher que o Senhor me deu. Eva também culpou a serpente, culpou as circunstâncias. Mas não assumiu o problema que era o seu próprio coração. O pecado não nasce de forma externa, ele nasce do interior. É do coração que provém essas intenções, esses desejos. É claro que o ambiente pode potencializar isso, pode abrir um leque, levar a pessoa a cobiçar, mas isso acontece dentro do coração. Então, a tendência humana é ficar procurando culpados e desvirtuando o problema do seu próprio coração. Por que o cristão não pode ser integracionista, então? Por causa da metodologia e pressuposto das escrituras e das psicoterapias. Então, a metodologia bíblica é uma coisa. As psicoterapias, elas caminham por pressupostos diferentes, certamente. Nesse sentido é que nós podemos afirmar categoricamente que um cristão, ele não pode ser integracionista.
Ele não pode associar a Bíblia com a praxis do atendimento psicológico, por exemplo. Ou é aconselhamento bíblico ou não é. Não há como misturar essas coisas. Vamos entender isso mais. O aconselhamento bíblico alicerça-se na confiança de que Deus falou de modo abrangente sobre o homem e ao homem. Sua palavra ensina a verdade. Então é aqui que está o alicerce do aconselhamento bíblico. É a Escritura. Ele confia que Deus falou de forma total, abrangente, a respeito dos males, dos problemas do coração humano e também apontando para a cura que está na palavra. Os pressupostos psicoterápicos se ancoram sobre alicerces humanistas. É a tentativa de busca de resposta para os dilemas da alma e da vida em geral dentro do próprio homem. Então, nós já temos aqui uma diferença muito grande, considerável. Tá certo? A Bíblia se alicerça na verdade, na palavra de Deus, na visão de que Cristo redime o homem, que Cristo somente Ele cura. A psicoterapia pode levar a pessoa a buscar resposta dentro do próprio homem, em vertentes humanistas. Ame-se, valorize-se, se cuide. Então, isso são prerrogativas humanistas, a tentativa de busca de resposta dentro do próprio homem. A Bíblia chama você não para olhar para si, mas para olhar para a cruz. Só há redenção se a gente olhar para Jesus. É a cruz que nos redime. O método bíblico fundamenta-se na suficiência das Escrituras e é totalmente dependente do Espírito Santo, que a gente chama de mão invisível, dentro do aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico entende que a Bíblia é suficiente para todas as tratativas da alma humana. Só a Bíblia tem a resposta. E isso se fundamenta a partir da presença poderosa do Espírito Santo, que é quem pode, de verdade, acessar o coração do homem. Só Ele pode fazer. Nenhuma ciência, nenhum pastor, nenhum médico consegue acessar a alma. É aqui que nós temos uma grande diferença, ou um grande contraste. O método psicoterápico tenta casar a psicologia secular com o cristianismo, por entender que a Bíblia não é suficiente. Então, eles acreditam que a Bíblia não tem todas as respostas para as tratativas humanas, os dilemas humanos. E aí vem essa associação, juntando as duas coisas, questão de fé e questões biológicas, psíquicas. A junção dessas duas coisas podem ter melhor êxito. Só que isso eu diria assim, que é um negócio meio escorregadio, sorrateiro. Porque a psicoterapia, associada ao aconselhamento bíblico, ela pode direcionar a pessoa para varrer o problema real para baixo de um tapete. É como se ela mascarasse uma situação, ou tratando das questões de forma mais superficial e não propriamente indo à raiz do problema, ao que está gerando aquela instabilidade na vida da pessoa. Aí nós temos um outro pensamento de David Powlison. Ele diz assim: integracionistas pretendem trazer para a igreja o conteúdo intelectual e as próprias psicoterapêuticas da psicologia, guardando uma consciência com a fé bíblica. Então, é a junção dessas duas forças, a Bíblia e a teologia, ou a Bíblia e a psicologia, ou a psicoterapia, que é muito abrangente, na tratativa dos problemas relacionados ao coração humano. Eu tenho receio dessas questões todas. Quando você fala a palavra autoajuda, eu tenho dificuldade com essa palavra. Tenho dificuldade porque a autoajuda, ela falseia o real problema que nós enfrentamos.
E essa autoajuda, quando você fala assim, autoajuda, já tem um contraste com a Escritura. Porque não é para a gente buscar ajuda em nós mesmos, não é isso? É para a gente buscar ajuda no Senhor. Nós não somos orientados biblicamente a buscar ajuda no nosso próprio coração, no nosso raciocínio, na nossa mente. Nós somos orientados a buscar ajuda sempre em Jesus Cristo. Vamos ver 3 fases do movimento integracionista. Então, tem a fase preliminar, surgiu aí entre as décadas de 50 e 60, com esse cara aí, a Fundação CAPS, nos Estados Unidos. Então foi lá que surgiu o movimento. Nessa época aqui, daqui a pouco, vai surgir um homem chamado Jay Adams, que ele vai influenciar muito o contexto nessa época, mas está havendo essa associação do atendimento psicológico, especialmente com o atendimento bíblico. Os pastores estão se misturando e, de forma sorrateira, esse movimento foi colocando debaixo de um guarda-chuva o segmento religioso, a igreja, e tudo fazendo parte da mesma situação, o que trouxe sérios prejuízos para a igreja na época. Nós temos a fase profissional. Foram 25 anos de trabalho para integrar e consolidar o integracionismo, e ele se consolidou institucionalmente e intelectualmente. Então, virou instituições fortíssimas, seminários, faculdades inteiras, formando conselheiros, chamados de conselheiros pastorais, que associavam essas 2 tratativas da alma humana. Então, não foi um negócio assim superficial, pequeno, foi algo profundo, grandioso, instituições fortíssimas que se deram a essa associação. E nomes como Gary Collins, Larry Crabb, ajudaram na disseminação do movimento. Você certamente já viu falar desses autores, eu vou mostrar alguns livros dele daqui a pouco. Então, nós temos a fase popular na sequência. Na década de 80, as psicoterapias entraram na igreja por meio do movimento Cura Interior. Quem já viu falar disso aqui? Cura Interior. Até hoje tem algumas igrejas que têm esse movimento. Tem cultos à tarde ou sábado, ou sei lá, um dia chamado culto de cura interior. E as pessoas vão para lá e são trabalhadas exatamente essa questão. Cura interior. Aí eles falam sobre codependentes, famílias disfuncionais, 12 passos de recuperação de alcoólatras anônimos, grupos de apoio. Então, isso aí é o chamado de cura interior, que acabou dando vazão para que o integracionismo entrasse aí e virasse mais popular, cada vez mais popular. E aí nós temos a ameaça à coerência e fé cristã. A geração de sistemas de aconselhamento controlados por conceitos falsos sobre a natureza humana, a obra de Cristo e o processo de mudança. Então, esse é o grande dilema do integracionismo, é que ele está fundamentado numa concepção equivocada de quem é o homem e também da obra de Cristo, e onde se pode encontrar o remédio. Quem é que cura de verdade? A necessidade de amor e da autoestima predominam na mente dos integracionistas. Necessidades, o homem precisa. Abraham Maslow, um americano, ele chegou a criar uma pirâmide das necessidades primárias do homem. Sem elas, o homem não consegue sobreviver, não consegue funcionar. Então, gente, essa é a mente integracionista. Pecado e tristeza são consequências secundárias e necessidades profundas não satisfeitas. Percebe como é bem sutil? Não se fala em pecado, não se fala em tristeza decorrente do pecado, se fala em necessidades não supridas. Ah, meu pai não me amou na infância, por isso que eu sou assim. Meu pai era muito bruto comigo.
faltou algumas coisas no meu coração, por isso que eu me comporto dessa forma hoje. Então, esse é uma visão sorrateira do integracionismo. Os integracionistas sistematicamente fazem das necessidades e desejos do homem algo fundamental. Eles nomeiam certas formas de cobiça da carne como necessidades. Você precisa disso para ser aquilo. E aí a pessoa vive numa corrida frenética por autoafirmação. Faz de tudo para se autoafirmar. Quer sempre que as outras pessoas o vejam, para que possam reconhecer algum valor dela em algum lugar, de alguma forma, quando na verdade o valor que nós temos, ele é atribuído por quem nós representamos, que é Deus. Nós não temos valor próprio, a nossa necessidade mesmo, de verdade, é do conhecimento de Deus. As coisas que porventura viermos a possuir, elas não dão sentido total à nossa vida. Somos incompletos, imperfeitos. Não há como a gente ser suprido pelas coisas aqui da terra. O coração humano é fundamentalmente bom, diz os integracionistas, mas devido ao caminho árduo do mundo caído, os corações tornam-se vazios, necessitados, cheios de anseios e feridos. Então vejo que eles traçam um caminho apontando sempre para necessidades, desejos, levando-nos a buscar nas coisas aqui da terra o suprimento do nosso coração caído, desvirtuando o propósito de Cristo, a centralidade do Evangelho, o foco de Deus, a insuficiência das Escrituras. Por esse motivo que a gente não pode ser integracionistas. Vamos ver aqui alguns autores, como eu falei. Então, nós temos aqui alguns autores. Esses são os principais. Nós colocamos aqui, eu quero colocar alguns livros dele. Primeiramente esse. Você pode ser quem deseja. Esse livro, ele é um livro famoso. É um livro famoso. Veja o que ele diz aí. Uma necessidade não preenchida de autoestima é base para todo comportamento humano. Amor próprio, dignidade, valor pessoal e autoestima constituem a mais profunda necessidade do ser humano. O pecado principal é a falta de autoestima, em seu nível mais profundo. Veja como é que ele define pecado. Pecado é a rejeição de si mesmo e o abuso psicológico autoimposto que resulta em pecado exteriorizado. A igreja leu com força mesmo esse livro em outros tempos. Talvez aqui não tenha sido tanto, mas a igreja já leu muito esse livro. Outro muito lido é esse, Cura para os Traumas Emocionais. A necessidade de sentir-se bem consigo mesmo, o coração como um depósito de feridas reprimidas e privações. É nessa situação das necessidades que esse autor também trabalha. E ele foi, tanto esse quanto o outro, eles são colocados no mercado através de editoras evangélicas, respeitadas, como a editora Betânia. Esse outro aqui é um dos mais famosos, o Larry Crabb. Ele é dessa área da psicologia, é teólogo, e foi um dos grandes influenciadores no mundo para a associação do tratamento da alma com a escritura e também com as psicoterapias. Esse livro aí, De Dentro para Fora, quem já leu, quem já viu esse livro? Alguns irmãos aí já viram, ainda bem que a maioria não viu ainda. Mas tem esse livro dele, aqui na secretaria tem esse livro, você pode ler com um olhar crítico. Ensina que o mecanismo por trás da alma é o coração vazio, ferido, ansioso, carente e vitimado. Ou seja, o pecado é outra coisa. O homem, ele é como se fosse assim uma vítima do mundo, uma vítima da família, uma vítima do ambiente social, e nunca alguém que nasceu em pecado, que precisa urgentemente da graça redentora de Cristo Jesus. Larry Crabb, ele é muito famoso nos escritos dele. Aqui tem outro livro
dele chamado O Silêncio de Adão, e diversos outros livros desse homem que foram lidos com força mesmo pela igreja. Só que nas entrelinhas da tratativa dele, ele é bem sutil e ele trabalha essa questão da associação. Então, se você for ler esse autor, leia com olhar crítico. Tem esse outro, esse é também famoso. 5 Linguagens do Amor. Esse livro pode ser resumido assim: identifique o desejo do outro e supra-o. Ensina a nos tornarmos conscientes daquilo que os outros querem e nos diz para lhe dar exatamente isso. Então ele trabalha essa vertente também na criação dos filhos. O que que o seu filho deseja? Entregue, dê. Se você for nessa onda, você se arrebenta, e arrebenta com a sua família. Mas é tudo isso, meus irmãos, uma visão para associar uma tratativa bíblica com uma tratativa, vamos dizer assim, científica, de uma corrente secular. Mas saber que essas pessoas são evangélicos, homens de Deus, que andam com a Bíblia na mão, é mais sutil. Veja como o evangelho de Deus ele está exposto. É por isso que nós somos um povo que é chamado para se agarrar à Escritura, ler a Bíblia, crer na suficiência dela, crer no propósito de Deus e ter cuidado muito com essas questões sorrateiras. O coração para o integracionista e para a Bíblia. Vejam só, o integracionista pode definir motivações como impulsos, necessidades ou desejos. É a análise do coração voltado para o homem e não para Deus. Como é que a Bíblia vê o coração? As Escrituras mostram que o homem é uma criatura religiosa, que adora, serve, ama, espera, busca, confia, teme, seja em Deus ou então em um substituto. Ou o homem ama a Deus ou então um substituto de Deus, que pode ser a fama, a autoafirmação, o dinheiro, as conquistas da terra e por aí vai. Uma série de situações. Então, o problema todo do ser humano é o coração dele. E o coração só pode ser tratado pelo Espírito Santo. A teologia não vê o homem bipartido ou tripartido, alma, corpo e espírito. A teologia ela aborda o homem, o ser integral. E a sede desse homem, o todo desse homem é o coração. É por isso que a Bíblia diz: guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O profeta Jeremias diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não é sem razão que a Bíblia nos chama para amar com o coração. Ela nos chama para entregar o nosso coração a Deus, porque quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do homem em sua totalidade, o homem todo, como um ser integral, e não bipartido ou tripartido. Na Bíblia, o coração tem a ver com o relacionamento do homem com Deus, ou com falsos deuses do mundo, da carne e de Satanás. Ou seja, ou o coração é de Deus ou não é. Quando Deus alcança o homem por graça e fé, ele alcança o coração. E a partir do coração, a vida da pessoa vai tendo mudanças profundas. O comportamento vai alterando. Deus vai operando maravilhas, mas tudo isso começa de dentro para fora, de dentro do coração. E isso vem para o exterior em mudança perceptiva. Num comportamento de alguém de fato que ama a Deus, que é cheio do Espírito, que vive de fato com a Escritura na mão e no coração. Biblicamente, o coração do homem é o cadinho onde o primeiro grande mandamento é testado.
Ou você ama, teme, serve, ouve, confia em ídolos ou em si mesmo, em outras pessoas, no desempenho, nas riquezas, em Satanás, em desejos descontrolados de amor, importância, autoestima, controle e etc. É o coração, que é esse lugar que reside aquilo que é bom e também de onde decorre aquilo que é ruim, como o texto que a gente leu no início, que Jesus falou. Então nós temos esse livro que o amor é uma escolha. Necessidade legítima de ser amado, fome de amor e um recipiente vazio de amor, resultante do fracasso de outros em nos amar. Então vejam que é tudo atribuído a questões externas da nossa família, dos nossos pais, do nosso cônjuge, dos nossos amigos que nos rejeitam, que não nos aceitam nos seus ciclos de relacionamentos. E aí a gente vai falseando e construindo um caminho que não se sustenta, que não tem fundamento, porque não observa o princípio que está no coração, não trata de verdade a questão mais profunda da alma, caminha por águas rasas, superficiais, e coloca o homem nesse precipício de necessidades, de autoestima, de controle, de ser amado e outras coisas mais. Eu já vi pessoas dizendo que tem problemas hoje porque não foram plenamente amados pelos pais. Pessoas que foram tratados pelos pais de forma rude, porque meu pai tinha um estilo muito assim distante da gente, nunca fui abraçado, nunca fui beijado, por isso que eu tenho esse problema hoje. Meus irmãos, não é isso. O problema é mais profundo, o problema é pecado. Nós temos um coração que é comprometido pela presença do pecado. Só Deus para dar um jeito nele. Quando o Espírito Santo chega na nossa vida, ele chega alterando tudo. Inclusive esses pensamentos, esses comportamentos que a gente acha que é por situações outras no passado, quando na verdade tudo está relacionado a uma vida pecaminosa que nós temos, que nós herdamos aí dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós nascemos em pecado, disse o salmista, e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós não precisamos que alguém nos ame para viver. Isso é falso. Nós já sabemos que Deus nos ama, e isso é tudo. Nós não temos uma necessidade intrínseca de coisas. Nós não temos necessidade intrínseca de amor. Nós já temos o maior, que é o amor de Deus em nosso coração. Então esse amor, ele supre toda a necessidade da nossa alma. Você pode ser o que deseja. Nós citamos esse livro. Veja só o que ele diz aí. A autoestima constitui a mais profunda necessidade do ser humano. O pecado principal é a falta de autoestima em seu nível mais profundo. Pecado é a rejeição de si mesmo e o abuso psicológico autoimposto, que resulta em pecados exteriorizados. Você já percebeu que na Bíblia não tem a palavra autoestima? Não existe autoestima na Bíblia. Só que você vai para um psicoterapeuta e é bem provável que ele olhe para você, para o seu problema, e diz que você está com o rebaixamento da autoestima. Você está com a autoestima rebaixada. Mas o que é mesmo autoestima? O que é a autoestima? E aí é proposto para você fazer alterações na vida, para que você volte a ter a autoestima, como a mudança no cabelo, emagrecer, compra um carro, compra uma roupa nova, conquiste isso, conquiste aquilo, que a sua autoestima vai ficar lá em cima. E de repente a gente percebe que não é nada disso. Você vai comprando coisas, vai vivendo nessa perspectiva de ter,
para ser, mas você descobre que não é esse o vazio do coração. É outra questão mais profunda. A Bíblia nos chama para a gente se contentar absolutamente em Deus, na sua graça, na sua misericórdia, saber que Deus é tudo para nós. Então, cuidado com o contexto secular de autoestima. Ele é perigoso. Não é sem razão que as pessoas estão fazendo alterações no corpo o tempo todo. Cirurgias e mais cirurgias. E alguns vão tão longe que acabam morrendo por causa disso. Porque disseram a essas pessoas que se fizer alteração no corpo, a autoestima será levantada. As mulheres vão fazendo cirurgia nos seios, os homens vão fazendo cirurgia no rosto, nas orelhas, e etc, e por aí vai. Então é um mundo sem fim, que leva o homem para uma espécie de precipício. Não sou contra o cuidado pessoal, o investimento no corpo, se de fato tiver condição, desde que a mente esteja saudável, no sentido de entender que nós não precisamos dessas coisas para ser. Aí nós temos um desvirtuamento da autoimagem. As pessoas olham para si, vê os defeitos próprios do tempo, e não se aceitam do jeito que são, do jeito que Deus fez, e vão nessa busca frenética de alteração para ter esse levantamento da autoestima. E vão brotando no coração esses anseios, esses desejos que, na verdade, são desejos com fundos pecaminosos. Tem esse autor chamado J.C. Ryle. Ele diz assim: há muito poucos erros e doutrinas falsas cujo início não se reporta a uma visão incorreta da corrupção da natureza humana. Perspectivas erradas quanto a uma doença sempre trazem consigo perspectivas erradas quanto ao remédio. Então, se você erra nesse foco de saber o que você tem mesmo, você vai dar o remédio errado à pessoa. Ou então você vai buscar o remédio errado. E tomar o remédio errado acaba matando. Ou não cura. Eu atendi um tempo num consultório de psicologia. Vocês sabem que eu tenho formação nessa área de psicologia. E em alguns momentos, eu tinha conflitos. No consultório mesmo de psicologia, eu entrava em crise. Algumas vezes. E às vezes pedia licença para ir no banheiro, lavar o rosto e orar. Porque eu via diante dos meus olhos uma questão relacionada ao pecado. Pecado. E por conta da ética profissional, eu não podia, dentro de um consultório de psicologia, associar essa questão. Então isso me atava de alguma forma, me deixava meio desconcertado diante daquela tratativa. E eu tomava às vezes um caminho que nem seria saudável para a prática profissional. Eu reconhecia às vezes a minha própria limitação, ou transferia aquela pessoa, ou não dava prosseguimento àquela situação, tentando pegar outro caminho, o coração ávido por falar de Jesus, por falar do Evangelho, por mostrar a cura. Só que eu não podia fazer isso. Exceto quando o sofrimento daquela pessoa era oriundo dessa questão, dessa praxis religiosa. Do contrário, eu não poderia. Então, isso trazia um certo conflito à minha alma, quando eu percebia que, de fato, era uma questão relacionada ao pecado. A vontade que eu tinha era dizer: olha, o que está matando você é o pecado do seu coração. Você precisa de um remédio poderoso, e esse remédio se chama Jesus. Outro dia atendi um adolescente que foi encaminhado. Esse adolescente tinha possivelmente um problema. Quando eu atendi o adolescente, percebi que ele não tinha absolutamente nada.
E quando eu fui conversar com o pai, eu percebi que o problema desse adolescente, na verdade, era o pai. Um tipo de criação que estava distante daquilo que Deus queria para a vida dele. Eu falei: olha, você está provocando seu filho à ira. Está errando contra o seu próprio filho. Então volte para a Escritura, volte para Deus, volte para a verdade do Evangelho. Que as coisas elas se curam, elas mudam com o Evangelho, com a presença do Senhor. Então, gente, se nós falsearmos as coisas, partirmos por pressupostos errados, desconsiderando essa questão da corrupção da natureza humana, a gente vai encaminhar também por caminhos equivocados. E aí você que é psicólogo, que é psiquiatra, você precisa ser muito coerente com a sua fé. Coerente com a Escritura, com a palavra de Deus, tê-la sempre na sua mente, no seu coração, reconhecer a sua própria limitação, entender que a psicoterapia ela tem um lugar importante, só que ela não pode entrar no quintal da teologia, da Escritura Sagrada, senão acontece o pecado no nosso coração, uma espécie de associação e conivência com as coisas das trevas. Nenhuma ciência humana pode interpretar acertadamente as pessoas à parte de Deus. Então nós precisamos entender isso. Não há ciência na Terra que consiga interpretar o ser humano à parte de Deus, porque há um vínculo direto do Criador com a criatura e da criatura com o Criador. Se a gente interpretar o homem fora de Deus, que é isso que os integracionistas almejam, tirar Deus de cena, aí certamente a interpretação vai ser incoerente. Como é que a gente pode ver essa questão do atendimento bíblico e outras ciências? Então, a Bíblia, ela é útil, ela tem um ensino profundo, repreensão, correção, instrução. A Bíblia, ela é mestre, ela tem autoridade final, ela é suficiente. E tem essas outras ferramentas: psicologia, geografia, história, pedagogia, biologia, antropologia, crítica textual, outras coisas mais que estão aqui dentro. Eu coloquei essas aqui para a gente entender. A Bíblia está acima de todas as coisas. Toda ciência precisa passar por um filtro. Esse filtro é a palavra de Deus. Então, a pedagogia é válida? É sim, dentro do campo de atuação dela. A psicologia da mesma forma. Agora, não pode haver uma associação, que aí nós caímos nesse precipício do integracionismo. A Bíblia acima de todas as coisas. Tem um autor chamado Jay Adams, que ele diz que foi muito abençoado pela psicologia no quesito das tratativas para o sono. Então, o modo da psicologia tratar o sono ajudou muito ele. Então, no campo de atuação das ciências, ela é muito importante. Às vezes, as pessoas elas têm medo dos teóricos, dos pressupostos, de onde estão ancorados essas vertentes da psicologia, da geografia e outras ciências. Mas não há como a gente fugir desse mundo. O fato é que a gente tem de ter a Bíblia na mente e no coração, e a partir da Escritura a gente nortear a nossa praxis. A Bíblia precisa servir como um filtro para todas as coisas. Se ferir a Bíblia, nós precisamos rejeitar. Tem um autor que ele fala muito a respeito da psicologia. Ele fala que a psicologia é como uma espécie de muro que precisa ser derrubado e depois pegado uns tijolos e reconstruído esse muro, aproveitando os tijolos que foram jogados por terra. Esse serve, esse não serve, esse é bom, esse aqui não é bom. Especialmente esse filtro precisa passar pela questão da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Se você me disser: pastor, posso ir a um psicólogo? Pode. Claro que você pode ir. E eles até abençoam em certos momentos da nossa vida. Só que você precisa ter um coração voltado para o Senhor. E é muito importante também que você entenda a cosmovisão da pessoa com quem você vai ter atendimento.
C.S. Lewis diz: a história humana é a longa e terrível história do homem tentando encontrar outro além de Deus para fazê-lo feliz. É a corrida humana procurando algo fora de Deus para preencher o vazio do coração. Então, muitas coisas que o ser humano vive deve ser tratado, ou poderia ser tratado na presença de Deus, com a Escritura aberta. Se você vier a um consultório, ou a um gabinete pastoral aqui, melhor dizendo, com um dos pastores, você vai perceber que uma das questões que são feitas aqui é que a Bíblia, ela é sempre aberta. Ela é sempre lida, sempre apontada, ou na mente, no coração, e sempre encerra o atendimento pastoral com oração. Isso coloca a nossa dependência inteira do Espírito Santo, da mão invisível, entendendo que só Ele pode mudar. A Bíblia tem resposta para tudo. Você quer saber como é que a gente tem um bom casamento? Como é que a gente cria filhos? Como é que a gente vive socialmente? Como é que a gente trata questões de relacionamentos? Tudo está na palavra de Deus. Leia a Bíblia, busque na presença do Senhor a direção certa para a sua vida. Aí tem uma consideração final. Nem toda a sabedoria desse mundo poderá entender a totalidade do que Deus é e tem para os seus. Nenhuma ciência poderá resgatar o homem de seu problema básico. Só Deus em Cristo é Redentor e Senhor da humanidade. O homem não será redimido por nenhuma vertente. Essas ciências, irmãos, elas estão colocadas dentro do que a gente chama de graça comum. Deus deu aos profissionais das mais variadas áreas inteligência, sabedoria, formação. Isso é graça comum que a gente pode usar como sendo bênção de Deus para a nossa vida, porém, com o coração cheio de cuidado, porque nós temos um filtro que é a palavra de Deus. Nós temos um filtro que é a palavra de Deus. Uma certa pessoa chegou numa reunião uma vez e, falando dos dilemas que ele estava enfrentando no casamento, ele disse que foi a um profissional da área da psicologia. E o profissional identificou que o cônjuge dele era o problema. E o orientou a, de repente, pensar no rompimento desse relacionamento, porque esse relacionamento era uma espécie de reforço negativo para ele. Era um poço de ansiedade, de problemas dos mais variados possíveis. Então, esse é o grande dilema. Quando nós colocamos um óculos que toma a Bíblia como esse parâmetro, a gente entende que o problema está no coração. Não é o outro, não é o casamento, não é o cônjuge, não é o filho. Somos nós, sou eu, coração duro, que não se rende, orgulhoso, que não se achega a Deus. Quem é que vai acessar a nossa vida, meus irmãos, senão o Espírito Santo? Só Ele, a mão invisível com quem nós podemos contar. O Espírito Santo que está em nosso coração, enche a nossa vida, enche o nosso ser. Como pastor nessa caminhada, eu já vi diversos problemas sendo tratados na igreja, e que não precisa necessariamente de um acompanhamento, ou de um trabalho psicológico, ou psiquiátrico para aquela situação. É apenas uma questão adaptativa do organismo, muitas situações. Por exemplo, outro dia atendi um jovem aqui no gabinete pastoral, ele disse que estava querendo ir a um profissional, porque estava precisando tomar um remédio para ansiedade. Eu digo: o que foi que aconteceu com você? Ele disse: olha, meu namoro, rompeu o namoro, estou com a namorada
consegui uma namorada nova, tal, comecei um novo relacionamento, troquei de emprego, estou em outra empresa e estou sentindo que está refletindo na minha vida e eu estou precisando tomar um remédio. Isso é só o organismo se adaptando a um contraste, a uma situação externa, a uma situação ambiental. Não precisa tomar remédio para isso, nem precisa fazer psicoterapia para isso. É só uma questão de você confiar em Deus, aquietar seu coração e entender que mudanças trazem essas situações, esses desajustes, mas logo tudo voltará ao normal, como de fato aconteceu. Tudo se estabilizou, tudo voltou para o lugar que deveria estar e não precisou de nada dessas situações externas. Então, gente, a minha palavra hoje para vocês, irmãos, servos de Deus, gente que ama a Deus, que ama a Escritura, que ama o Evangelho, eu não tenho receio em falar isso, que não existe resposta no homem. A resposta a gente só pode encontrar em Deus. Só o Senhor pode mudar o ser humano. Só Ele pode alterar. Nessa caminhada de Deus, nas tratativas bíblicas, Ele usa instrumentos os mais variados, da medicina, da psicologia, da pedagogia e outras vertentes. Só que fica com bem ênfase isso em nossa mente, que tudo precisa ser passado por um filtro, que é a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Não importa o que a ciência diz, o que importa é que a Bíblia está dizendo. Se eu creio na suficiência da Escritura, eu preciso me agarrar nisso e viver dentro dessa perspectiva. Cuidado para você não integrar as coisas. Não, eu vou atender você aqui como psicólogo e como pastor. Às vezes as pessoas procuram aqui na secretaria, na sua igreja tem um psicólogo, queria falar com um psicólogo, que ele já é pastor e faz as duas coisas. Olha, não entre nessa, aqui não tem nenhum nem outro. Aqui tem apenas um servo de Deus que caminha com a Escritura na mão, como pastor. Então, se você vier aqui procurar um psicólogo, você não vai achar. Você tem de procurar um psicólogo, talvez fora, e somente um pastor com a Bíblia aberta, com a oração, disposto a caminhar na direção do Senhor. Eu entendo que a Bíblia é suficiente para todas as coisas. Então, vamos fazer alguma pergunta aí, se você tiver alguma colocação para fazer, você poderá fazer. Essa frase aqui foi dita por uma pessoa chamada Vadislau Gomes. Ele escreve muito nessa área de aconselhamento bíblico. Veja o que ele diz aí: a psicologia é o estudo observacional do homem e a Bíblia é a revelação do Criador sobre o conhecimento dele mesmo e da criatura. Então, isso é o que ele define, essas duas questões de psicologia e também da Bíblia. A psicologia observa, a Bíblia revela o Criador, desse relacionamento dele com ele próprio e também com o homem. Alguém quer falar alguma coisa? Se tiver alguma pergunta, pode falar, viu, gente? Não se constranjam. Claudinha está aqui com o WhatsApp, não sei se tem alguma pergunta aí, Claudinha. Se você quiser falar alguma coisa, ou Carmen, pode ficar à vontade. Se você quiser fazer a pergunta, pode fazer ao vivo. Ou então, se quiser falar, se não, pode fazer por WhatsApp aí. Diga aí, Tiago. Dá para ouvir, pode falar alto. Ele vai ter de entrar em crise, como eu entrei algumas vezes, né? Mas é isso, a minha recomendação para o psicólogo que está tratando uma situação e entende que aquela questão tem um fundo no coração pecaminoso, no pecado em si,
ele precisa ser bem sincero com ele próprio, porque ele tem um compromisso, não propriamente com o paciente, mas ele tem um compromisso com Deus acima de todas as coisas. Então, ele tem que colocar um limite naquela atuação, naquela situação, e nele próprio. E entender que é um caminho para não infringir uma regra institucional da profissão, e também não prevaricar, que é um ato ruim. Ele precisa entender o limite dele próprio e seguir, passar aquela pessoa para outro atendimento. E pronto. Acho que o caminho deve ser esse aí. Pastor, sim, Claudinha. Chegou uma pergunta aqui Fala. para a gente, de quais autores, além de C.S. Lewis, o senhor indica? Então, nessa área de aconselhamento bíblico, tem um livro de John MacArthur, chamado exatamente esse título, Aconselhamento Bíblico. Eu recomendo muito os materiais de Jay Adams. Jay Adams, Conselheiro Capaz, Manual do Conselheiro Bíblico, são livros excelentes. Ele tem um livro que acho que todos nós deveríamos ler, chamado Autoestima numa Perspectiva Bíblica. Se você não leu ainda esse livro, leia. Tem um outro autor que vem surgindo forte no mercado, chamado Emelet, Mike Emelet. Ele escreve livros grandiosos, abençoadores. Tem um livro que eu gostaria muito que os psicólogos aqui lessem, é um livro do Emelet, chamado Descrições e Prescrições. É um livro sobre fármacos, sobre remédios. Ele fala muito sobre o toque, sobre o DSM, que é o Manual da Doença. Ele aborda muito essa questão de forma profunda. Então, se você é profissional dessa área, leia esse livro, Descrições e Prescrições. O grupo de aconselhamento leu aí o livro dele também, Conversa Cruzada, não foi, Carmen? Um livro excelente também, que você pode ler, é também do Emelet, um livro muito, muito massa, muito bom. Então, eu indico esses autores. Além desses, tem um autor chamado David Powlison. Ele faleceu, é um cara também magnífico nessa área de aconselhamento bíblico. Os livros dele são muito bons. E tem o Welch, Edward Welch, é um livro, os livros dele também são muito bons. Você pode ler esses autores aí, tá bom? Mais alguma pergunta? Ou alguma colocação? Se alguém quiser falar, fique à vontade. Exato. Sim, com certeza. Trazer para perto e, se possível, colocar a Escritura na frente. Bíblia. Se a gente conseguir fazer isso aí, é uma benção, uma maravilha. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Pode falar, Claudinha.
eu estava ouvindo agora Elaine, né? E enquanto escutava o Senhor, de repente me ocorreu assim o quão novo pode ser para algumas pessoas, né? Se deparar com os conceitos que a gente caminhou hoje, com a linha de pensamento. Pode falar mais. Tá. Se quiser levantar, pode levantar. Não, mas melhorou agora? Então, eu estava pensando o quão desafiador pode ser para algumas pessoas ouvir aqui pela primeira vez, né, de repente, sobre alguns autores, pessoas que a gente já leu aí na experiência da gente como cristã e como cristão, né? E assim, de alguma forma, a gente olha para as dificuldades e para os desafios das doenças mentais, das doenças da alma, e a gente pensa assim, tudo é pecado, né? Parece que está dizendo que tudo é pecado. Mas o mundo ele foi atingido pelo pecado, né? E essa compreensão ela nos dá, eu penso no que a Elaine falou, né? A possibilidade da gente também se ver como um agente da multiforme graça de Deus, né? E encontrar ali possibilidades de repente de acolhimento, de vínculo, né? E quem sabe sim ser usado pelo Senhor, né? De uma forma diferente e apresentar a Ele, né? Ainda que a gente saiba que existe esse desafio ético para a gente, né? Acho que a gente pode ter assim a condição de refletir, de se colocar diante do Senhor. A gente tem um exemplo ali de Pedro, né? Que diante do que foi colocado para ele foi dito assim: você não pode mais falar de Jesus, você está impedido, né? E ele disse: olha, não nos importa a lei dos homens, né? Então, é uma coisa muito difícil. Ele lidou com problemáticas grandes por conta disso. E dizer assim, isso a gente vai fazer ou a gente não vai fazer, eu acho que não é a ideia aqui. Mas é da gente andar em submissão e humildade, né, diante do Senhor, para não perder a voz dele e não deixar que seja a nossa atitude ou a nossa mão, mas seja a mão invisível do Senhor conduzindo as possibilidades. Exato. Então, você como profissional lá no seu campo de atuação, você é um instrumento de Deus exercendo a sua profissão, seja lá ela qual for. Psiquiatra, psicólogo, pedagogo, antropólogo, você é benção, instrumento de Deus. É por isso que todos nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica. E a cosmovisão bíblica ela é sempre teorreferente, ela aponta sempre para Deus. É o nosso Redentor, que é Cristo. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente vai trabalhando as nuances da profissão, os desafios onde nós estamos, sem nos colocar numa posição de superioridade, de acolhimento, como a Elaine falou ali, trazer para perto, e, de repente, ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Se você é crente, servo de Deus, é bem provável que muitas pessoas procurem você exatamente por causa disso, dentro dessa área da psicologia. No consultório, as pessoas me procuravam e chegavam, quando sentavam, eu não conhecia a pessoa, ela me chamava de pastor. Quando ela me chamava de pastor, eu ficava meio desconcertado, né? Porque num ambiente de psicologia fica meio... Mas as pessoas me procuravam exatamente por causa disso. Então, quando era assim, dessa forma, abria-se um leque para uma tratativa de forma diferenciada. Sim, minha irmã, pode falar. Certo. Certo. Que bênção. Foi cirúrgico. E assim, nesse desafio que eu acho que ela enfrentou, assim, Deus quebrou o muro que existia desses desafios, né, impostos pela ética profissional. E assim, eu dei a ela liberdade de falar, né, e ela falar dos meus pecados que ela vê, né. Então, assim, foi muito cirúrgico, foi uma bênção. É tanto que, se hoje eu estou aqui nessa igreja, foi por causa dela, que ela é dessa igreja.
Que massa, muito bom. E foi muito bom, porque o primeiro tabu que quebrou foi justamente esse, né? Que às vezes é uma dúvida de muitos cristãos. É pecado buscar ajuda terapêutica, né? Então, assim, Deus usa tremendamente. Muito bom seu testemunho. Não é pecado, está dentro da graça comum, gente, tá bom? Fica bem claro isso. Mais alguém para a gente concluir, então? Pode falar, Claudinha. Mais uma pergunta aqui, pastor. Todo o que usa a linha integracionista é cristão? Não. Então, o integracionismo tem muitos autores que não são cristãos. Então, como eu falei para vocês no início, ele virou uma instituição fortíssima nos Estados Unidos. Tomou conta de seminários inteiros, escolas inteiras, e formou grandes homens e também pastores, né, que saíram por dentro dessa vertente defendendo isso. Os que eu citei aqui, eles são de linha evangélica, inclusive publicaram livros pelas nossas editoras aqui no Brasil. Tá certo? Mas existem nomes não cristãos que também abraçam essa visão da integração. Vamos então finalizar, gente, a nossa tratativa. Eu quero agradecer muito a vocês. É um assunto amplo. Eu fiz o possível para tentar sintetizar o assunto, para a gente ir ao ponto que a gente, de fato, queria tratar aqui. Né, um leque amplo. E eu quero encerrar vocês dizendo a vocês que não tenham medo da psicologia. Psicologia não é um local só para atendimento para quem, de fato, há muito tempo se protagonizou na sociedade a ideia de que os loucos é que buscavam atendimento psicológico. Mas não é isso. Esse conceito precisa ser desmistificado. Agora é preciso ter a cautela, tá bom? Tenha cautela. Procure saber a abordagem do profissional, procure saber a cosmovisão dele, para, de repente, você não ser levado a uma má interpretação da real situação que você, de repente, esteja passando na sua vida. Mas é válido, sim, mas sempre tendo o filtro da palavra de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele usa um exemplo que eu acho massa. Ele diz assim, não tem como, não é bom que a gente jogue a criança com a água da bacia, com tudo fora. Então, jogue só a água suja e deixe a criança. Então, aquilo que é ruim, seja na psicologia, na antropologia, ou outra vertente qualquer, descarte e abrace aquilo que é bom. Eu encerro dizendo uma frase que, se há alguma verdade na psicologia, ou em outra vertente qualquer da ciência, essa verdade precisa ser trazida, rendida aos pés de Cristo, que é de onde emana toda a verdade. Então, nesse sentido, a gente pode ir com segurança, confiando sempre na palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar, então. Carmen, você quer falar alguma coisa? Claudinha? Senhor, muito obrigado por esse momento precioso aqui, de discussão desse assunto tão importante, profundo, desafiador. Nos ajude, ó Deus, a manter a fé no Senhor, a confiança na inerrância das Escrituras, na suficiência delas. Não nos deixe, ó Deus, buscar conceitos em nós próprios, em nossa própria perspectiva, em nossa própria visão, mas nos ajude a seguir na direção da Tua palavra sempre. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Abençoe os profissionais aqui da área da psicologia, da psiquiatria. Nós possamos, ó Deus, manter a perspectiva ética, mas ao mesmo tempo manter a fé no Senhor sobre todas as coisas, o compromisso com a Tua palavra, o compromisso com o Evangelho, entendendo que o homem, o coração humano só pode ser mudado através da ação do Senhor, que usa a graça especial e também usa a graça comum de acordo com a Tua vontade. Louvamos a Ti por esse momento precioso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.